Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em dois sistemas do nosso corpo que são, assim, super essenciais, mas que quase nunca percebemos: o linfático e o respiratório. É verdade. Eles são os guardiões silenciosos da nossa saúde. Exato. E para guiar a nossa exploração, temos aqui um resumo bem completo de uma aula de morfofisiologia. A ideia é entender como eles funcionam, o que acontece quando dão problema e, o mais importante, como a nossa alimentação entra nessa história. E o ponto de partida, né, é que eles não trabalham sozinhos. De jeito nenhum. São parceiros. Um cuida da limpeza, da defesa interna, o outro gerencia nossa energia. A conversa de hoje é sobre essa parceria. Ok, vamos lá então. O material aqui descreve o sistema linfático como um sistema de limpeza e reciclagem. Na prática, o que isso quer dizer? Soa só como uma equipe de manutenção interna. É uma ótima analogia, é exatamente isso. Pensa assim, nossos vasos sanguíneos, eles naturalmente vazam um pouquinho de líquido, ou plasma, sabe? Uhum. O sistema linfático é a rede que coleta esse excesso de fluido, filtra tudo e devolve para a circulação. Sem ele, a gente incharia. É o que a gente conhece como edema. Ah, então é por isso que, sei lá, depois de um voo longo, os pés incham, é o sistema linfático que não deu conta. Exatamente. A gravidade dificulta o retorno. Aí o sistema tem que trabalhar dobrado. Mas ele é muito mais que um dreno, viu? Ele é, na verdade, a espinha dorsal do nosso sistema de defesa. Sim, e lendo aqui a lista de componentes, eu fiquei surpresa. Não é só vaso e duto. Tem nomes como baço, amígdalas. Eu sempre liguei o baço ao sangue e a amígdala, bom, a dor de garganta. Esse aí. São os postos de controle. O fluido, a linfa, passa por ali e é inspecionado. Se tiver bactéria, soa o alarme. As amígdalas são os seguranças da entrada da garganta. Uma primeira barreira. Isso. E o baço é um filtro gigante, mas para o sangue. Ele tira as células velhas e também é um centro de comando para a resposta imune. E ainda tem o timo, que é tipo uma escola para células de defesa. E as placas de Peyer lá no intestino de olho no que a gente come. Então, peraí. O sistema não só recolhe o lixo, que é o excesso de líquido e os restos de células, mas ele inspeciona tudo? Uhum. E tem outra função que eu achei estranha: transporte de gorduras. Sim, e essa é talvez uma das mais importantes e menos faladas. Quando a gente come as gorduras e as vitaminas que precisam de gordura para serem absorvidas, tipo A, D, E, K, Aham. elas entram direto nos vasos linfáticos do intestino, não nos de sangue. Quer dizer que não é só um sistema de esgoto, é uma via de transporte de luxo. Se eu como um salmão, é o sistema linfático que põe os nutrientes dele para dentro do corpo. Perfeito. É a via expressa dos lipídios. Isso já mostra, né, como ele é chave para a nossa nutrição. A qualidade da gordura que a gente come vai impactar diretamente a carga que esse sistema carrega. Faz todo sentido. E aqui o papo fica um pouco mais sério porque o material detalha o que acontece quando essa rede falha. E as consequências parecem bem drásticas. São um reflexo direto da função que falhou. Se a drenagem para, temos o linfedema, aquele inchaço crônico. O texto até cita um exemplo, o risco depois de uma mastectomia. Sabe? Sim, quando se retiram os linfonodas. Exato. A drenagem do braço daquele lado fica comprometida. E se a defesa falha, bom, aí temos infecções, como a amigdalite. Mas não é só isso. O resumo fala de linfoma e de uma doença com um nome assustador: elefantíase. Sim, o linfoma é um câncer que ataca as próprias células de defesa do sistema. Ou seja, os soldados se rebelam. Já a filariose, a elefantíase, é um exemplo extremo de falha mecânica. Como assim, mecânica? É um parasita, um verme, transmitido por um mosquito. Ele se aloja nos vasos linfáticos e, literalmente, entope eles. O resultado é um inchaço, deformante. Nossa, é assustador pensar que a picada de um mosquito pode entupir o encanamento de uma pessoa. Isso mostra como o sistema é físico, né? É um encanamento. E, se entope, o estrago aparece. Por isso é tão importante manter o fluxo, com hidratação, movimento e uma dieta que não inflame o corpo. Certo. Essa conexão da limpeza com algo tão visível me leva a pensar no outro sistema, o respiratório. Ele também é uma barreira, né?
Mas ele faz muito mais do que só respirar. Muito mais. A troca de gases é a estrela do show, claro, mas as outras funções são vitais. Uma que o material destaca e que pouca gente sabe é a regulação do pH do sangue. Como assim? O dióxido de carbono, o CO2, deixa o sangue mais ácido. Quando a gente expira, a gente está jogando esse ácido para fora. É um controle químico constante. Peraí. Então respirar fundo não é só para relaxar. É uma ferramenta de química corporal. Ajuda a manter o equilíbrio interno. Uau! Exatamente, é um ajuste fino e constante. Fora isso, ele aquece, umedece, filtra o ar. O muco é uma armadilha para invasores. Tosse e espirro são mecanismos de expulsão. E, claro, sem ele, a gente não falaria nem sentiria cheiros. Para a gente entender a estrutura, vale a pena seguir o caminho do ar como o resumo faz. Ele entra pelo nariz, desce pela faringe, laringe e depois. Aí ele vai para as vias inferiores. Entra na traqueia, que é um tubo com anéis para não fechar, sabe? A traqueia se divide em 2 brônquios, um para cada pulmão. E dentro dos pulmões eles viram uma árvore. Vão se ramificando em tubos cada vez menores, os bronquíolos. E na pontinha de cada galho, Ficam os alvéolos. onde a mágica acontece. Exato. Milhões de bolsinhas de ar microscópicas, com uma parede fininha colada nos vasos de sangue. É ali que o oxigênio pula para o sangue e o gás carbônico sai. A área de superfície disso tudo é gigante, quase uma quadra de tênis. Nossa. E, claro, assim como no outro sistema, os problemas aqui também podem ser sérios. Asma, DPOC. O resumo conecta tudo à inflamação, o que me leva de volta para a dieta. A conexão é direta. A asma é uma doença inflamatória crônica. Deixa as vias aéreas superreativas. A DPOC, que inclui bronquite e enfisema, também. Geralmente por causa do cigarro, mas uma dieta que inflama o corpo todo joga lenha nessa fogueira. Entendi. Alimentos com muito açúcar, processados, eles podem piorar essa resposta inflamatória. A lista de problemas continua aqui. Pneumonia e algo que sempre me deu medo: intoxicação por monóxido de carbono. Bom, a pneumonia é uma infecção. Ela enche os alvéolos de líquido, a área de troca gasosa fica basicamente inundada. Já a intoxicação por monóxido de carbono, o CO, é mais traiçoeira. Por quê? Molécula que carrega oxigênio no sangue, a hemoglobina, ela tem uma preferência. E ela prefere o CO, tipo, mais de 200 vezes mais do que o oxigênio. Meu Deus. Então, se tiver CO no ar, ele rouba o lugar do oxigênio. A pessoa continua respirando, mas o corpo não recebe oxigênio. É um sufocamento silencioso. Ok. Então, o quadro geral é esse: um sistema de limpeza e defesa e um sistema de abastecimento de ar, ambos muito vulneráveis à inflamação, e a nutrição parece ser o elo que liga o bem-estar dos dois. É o pilar. Vamos conectar os pontos. Para o sistema linfático, boa hidratação deixa a linfa fluida. Uma dieta com antioxidantes, vitamina C, zinco, fortalece as células de defesa. E menos sódio e processados para não reter líquido. Isso alivia a carga do sistema. E para o respiratório, a lógica é a mesma. Os pulmões são delicados. Antioxidantes de frutas e vegetais protegem esse tecido. E manter um peso saudável é crucial. Por quê? O excesso de gordura, principalmente no abdômen, aperta os pulmões, dificulta a expansão deles. Então, uma dieta que inflama o corpo é um ataque duplo. Sobrecarrega o linfático e inflama as vias aéreas. É um efeito dominó. Uma última coisa que o material menciona de passagem: drenagem linfática. Muita gente acha que é só estética para desinchar. Qual é a visão que o resumo traz? Ele coloca em perspectiva. A drenagem manual é uma técnica, sim, que ajuda o fluxo da linfa. Por uma retenção de líquido leve, pontual, pode até ajudar. Mas é fundamental não confundir isso com o tratamento de uma condição séria, como o linfedema que falamos. Nesses casos, o tratamento é complexo, feito por profissionais, e não tem nada de estético. É saúde. Resumindo tudo, então,
Esses dois sistemas são os heróis silenciosos do corpo. Um limpa e defende por dentro, o outro gerencia a nossa conexão com o mundo. E a comida é a mensagem que a gente manda para eles, todos os dias. Exatamente. A interdependência é a palavra. Um sistema imune forte, lá no linfático, protege de infecção respiratória. E um pulmão saudável dá o oxigênio para esse sistema imune funcionar. É um ciclo. Ou virtuoso ou vicioso. Depende da gente. Para o nosso pensamento final, uma coisa me marcou no resumo. Foi uma nota de rodapé. Dizia que numa aula os alunos tiveram que construir um modelo do sistema linfático com sucata, porque não existiam peças anatômicas prontas dele, como existe do coração ou do esqueleto. E isso levanta uma questão, não é? O sistema respiratório a gente sente. A cada inspiração, o coração a gente ouve bater. Mas o linfático, com seu fluido transparente, sua rede difusa, ele é quase invisível. Trabalha no escuro. Uhum. Talvez a reflexão mais profunda seja essa. Sobre o valor que a gente dá àquilo que não vemos. E como nossas escolhas diárias, principalmente no prato, são a forma mais real de apoiar o trabalho oculto desses sistemas dos quais a nossa vida depende. Mesmo que a gente nunca pare para pensar neles.